Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km. Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão e você já sabe, o Fala Carlão é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. É o primeiro entrevistado, é o primeiro agrônomo que eu vou conversar, chamado Antônio Alexandre Bizão. Olha que sobrenome bonito, hein? Bom dia. Ô Bizão, ecologicamente correto. Obrigado por você topar essa prosa aqui, viu, Bizão? Oh, que coisa boa. Eu que agradeço a oportunidade que estou tendo. Maravilha. O Bizão é o seguinte, ele é mineiro lá de Sacramento. E é engenheiro agrônomo, formado lá em Viçosa. Portanto, é gente das mais altas prateleiras do Brasil aqui. E foi uma delícia aqui. O bate-papo essa conversa nossa foi já muito bom. E é o seguinte, ninguém nasce aqui no Fala Carlão já falando de remineralização de solo, nem nada disso. Vamos contar um pouquinho da sua história aí. Fala um pouquinho quem é você. Eu milito nessa área, eu sou um profissional que eu já tenho 40 anos de formado e eu venho de uma família, a minha origem é de agricultor, de pequeno agricultor. O meu pai era produtor de hortaliças lá em Sacramento, né? Então eu saí da fazenda para ir para a universidade estudar. Até no básico eu consegui trabalhar durante o dia e fui estudando durante a noite, até que eu consegui sair do campo e ir para a universidade. E lá na universidade eu tive a oportunidade de ter grandes mestres, grandes professores. Aí eu me formei e vim para o campo trabalhar. E aqui vim trabalhar em Goiás, porque lá em Minas nós não tínhamos oportunidade de trabalho. Então nós conseguimos trabalho aqui em Goiás. E por aqui eu tive a oportunidade de passar por várias empresas. Aqui eu trabalhei numa cooperativa lá em Itumbiara, depois eu fui para Rio Verde, passei pela BASF, da BASF eu passei pela Cargill, trabalhei na Cargill, da Cargill eu fui para a FMC, trabalhei um tempo na FMC, da FMC eu tive a oportunidade de ser convidado para fazer parte do quadro da Pioneer, quando a Pioneer estava começando no Brasil. Depois da Pioneer, eu tive a oportunidade de plantar soja lá no Tocantins, no projeto Prodecer. De lá também eu tive a oportunidade de trabalhar na Bayer, eu trabalhei um tempo na Bayer, na área de vendas. Da Bayer eu tive a oportunidade de trabalhar um tempo na Biomatrix, que é uma grande empresa de sementes de milho que tem hoje no Brasil. E o meu último trabalho foi na Biomatrix. A partir de 2012, eu passei a me dedicar full time, inclusivamente, ao processo de remineralização de solos. Remineralização de solos... Antes de você seguir aí, rapaz, eu vou falar assim, você tem uma capacidade de resumir as coisas extraordinária, hein, rapaz? Porque o homem contou a carreira dele inteira aqui pra nós. Então, eu vou falar assim, você nem quando saiu da faculdade ficou nem um dia desempregado? Como é que é? Não, felizmente eu me sinto uma pessoa privilegiada que eu nunca fiquei desempregado. Eu não posso dizer assim, porque a gente que vivia na fazenda, trabalhava na roça, tinha experiência em manusear enxada, em manusear um machado, um facão, a gente sabia o tanto que a vida lá na roça era um tanto difícil e complicada. Você sabe que esse argumento é o que a minha mãe usou pra gente, falava assim, ó, os meus filhos vão todos estudar, mas o primeiro que repetir de ano volta pra enxada, viu? E a turma teve boas notas sempre, eu acho que esse argumento da minha mãe era certeiro, viu? Realmente, e a gente quando saiu da universidade, sempre às vezes eu discuto com a minha esposa, assim, profissão dá certo para quem tem que fazer ela dar certo. Então, eu tinha que fazer a minha profissão dar certo. Então, muitas vezes a gente se embaraça que a gente quer, saiu da universidade e já se acha o senhor da razão. Então, quando eu saí da universidade, eu vim trabalhar no campo, então eu tinha que fazer a minha profissão dar certo, porque eu não tinha segunda opção, eu não tinha outra alternativa para seguir. Ela tinha que dar certo. O senhor sabe
sabe disso. Eu várias vezes, já conversei muitas vezes aqui com o professor Roberto Rodrigues, nosso ex-ministro da Agricultura, e eu sempre digo isso para ele quando eu encontro, que eu falo assim, ô Roberto, eu sou um otimista por precisão, porque não tem outro jeito, viu? Exatamente, então a gente é otimista por precisão. Então, como eu estava te contando, a partir de 2012, eu tive contato com o processo da remineralização de solos em 1999. Foi a primeira vez que eu ouvi falar também de remineralizador de solos. E eu entrei no processo de remineralização, não foi por achar que era viável, não foi por concordar com as ideias do primeiro artigo que eu li, que era um artigo publicado pela doutora Suzy, que é uma das nossas guias que nós temos aqui no Brasil. Quando eu li aquele artigo onde ela se propunha a remineralizar os solos e voltar a produzir alimentos sem o fertilizante químico, eu achei que aquilo era uma ofensa à ciência. Eu achei que aquilo era uma agressão ao conhecimento que eu tinha adquirido ao longo desses anos. E eu fui testar o remineralizador de solo para provar e mostrar para a sociedade que aquilo tudo era uma farsa, que aquilo não tinha como funcionar, que aquela mulher, sendo uma geóloga, ela estava induzindo os agricultores ao erro, que aquilo não funcionava. Então, eu fui orientado pelo Luiz Bittencourt, que era o presidente do CREA, lá em 1999, a montar um experimento com os pós de rocha que existiam lá na região de Rio Verde, Goiás, para mim comprovar que aquilo que aquela mulher estava dizendo e escrevendo era uma farsa, era uma mentira. Então, montei os experimentos, montei 3 experimentos, e em todos os 3 experimentos eu levei um tapa na cara. Levei um choque que eu vi que eu estava de frente de uma grande verdade que tinha me sido omitida e que tinha sido escondida. Que eu estava de frente a um novo universo. Quando eu cheguei à conclusão que aquilo era verdade, eu mudei de ideia, não queria mais caçar aquela profissional. Eu dentro do CREA queria caçar o diploma daquela profissional que estava dizendo que era possível produzir alimento usando rocha moída. Mas eu tive a coragem científica de ir lá e comprovar que o que ela falava era verdade. Mostrei para o presidente do CREA de Goiás nessa época e ele me disse, não, Bizão, que bom que você descobriu que o que ela está falando é verdade. Então nós não vamos perder um profissional. Você vai correr atrás disso, vai para a UNB para estudar isso mais, para procurar entender e conhecer o que é essa tal de remineralização de solos. Foi a partir disso que eu fui para a UNB. Lá na UNB eu tive a oportunidade de conhecer o Dr. Éder de Souza Martins, que também estava terminando o doutorado e indo para a Embrapa, e fiquei durante 5 anos dentro da UNB estudando. Depois da UNB, eu fui ser bolsista da Embrapa durante mais 5 anos para refinar e entender como essa coisa funciona e por que essa coisa funciona. O pó de rocha, você é um especialista nesse assunto e hoje a sua atividade é da consultoria. Me explica um pouquinho qual é o seu negócio hoje. O meu negócio hoje é ir até a pedreira onde tem a rocha, ver a viabilidade, fazer um estudo da capacidade de usar essa rocha como remineralizador de solo. Porque a partir do remineralizador de solo, eu vou estar economizando fertilizante químico importado, que é importado em dólar. E o remineralizador, nós vamos ter a condição de produzir a mesma quantidade, igual saiu daqui hoje o Rogério Vian, que já é um agricultor que produz a mesma quantidade, usando 30% do fertilizante importado que ele usava. Então eu reforço a economia interna do país, porque eu consigo estancar a evasão de dólar para comprar fertilizante químico igual nós compramos. Passamos a usar com pequenas quantidades. E qual que é o desafio? Qual é o desafio para que isso possa chegar na maioria dos agricultores? Qual é o desafio hoje? O grande desafio é nós termos produto para oferecer para o mercado.
Nós ainda não temos, o nosso potencial é enorme. O Brasil é um país que tem uma mega diversidade geológica, nós temos rocha para atender todas as demandas de todas as culturas do país, mas nós ainda não temos uma indústria forte, nós não temos investimento nessa área para aumentar a produtividade do remineralizador, que ainda é muito pequena no país. Quer dizer, você está me dizendo o seguinte, então isso pode ser aquela dependência que nós temos de químico importado, a solução está aqui dentro de casa e pode estar embaixo no solo das nossas fazendas. Não tenhamos dúvida disso, porque foi assim, a natureza, a história da agricultura na humanidade tem 12 mil anos, e que inventou o fertilizante químico tem só 140 anos. Então a natureza fazia isso sozinha, e hoje a remineralização de solo, nós estamos pegando a rocha que dava um solo de mata, um solo de cultura, transformando ela em pó, aplicando ela num solo pobre e transformando esse solo pobre num solo jovem novamente. Então nós estamos fazendo a gênese de solo, nós estamos fazendo regeneração da agricultura. Então esse é o nosso processo, e isso é um processo sustentável. E um processo sustentável, primeiramente, ele tem que ser sustentável economicamente. Então veja você que nós não deixamos de usar um fertilizante que custa 500, 400 dólares a tonelada importado, para usar um remineralizador de solos que custa na faixa de 20 a 30 dólares, mas que ele vai fazer com que eu reduza pela metade a 1/3 do químico importado. Nós vamos substituir o químico importado? Não. Nós vamos racionalizar ele de maneira que com 1/3 do que nós estamos usando, nós vamos ter uma produtividade maior e melhor do que a que nós temos hoje em dia na agricultura brasileira. Pelo que eu estou entendendo, para a gente fechar a nossa prosa, então, depende de muito investimento, ou seja, depende de investimento na produção do pó. Sim, hoje o nosso processo não correu mais, não andou mais, porque falta investimento na estrutura produtiva do remineralizador. Então, até hoje, nós trabalhamos com empresas onde a produção do remineralizador ainda é um produto secundário da atividade principal, que é a produção do agregado para a construção civil. Então nós estamos de carona, porque a coisa ainda é pequena, mas nós estamos sentindo que a evolução que aconteceu nos últimos 5 anos, trabalho publicado para a Embrapa mostra que nós já economizamos R$1 bilhão com o uso desse remineralizador que nós temos no país. Então é uma coisa altamente viável, altamente factível, altamente plausível. Nós temos aqui agricultores que eles já estão há 6, 8 anos sem usar potássio importado, usando simplesmente o potássio dos silicatos das rochas que nós temos aqui no Brasil. Maravilha. Querido, infelizmente nosso tempo acabou, a gente vai voltar a falar desse tema e com certeza você vai ser uma fonte inesgotável aqui para os nossos telespectadores desse tema, que eu acho que é um tema que interessa demais para a agricultura brasileira, viu? Olha, Carlão, eu é que agradeço a oportunidade. A gente já tem 25 anos de trabalho, de pesquisa nessa área, e a gente também faz, então hoje a nossa pesquisa está em campo, mostrando para o agricultor e nas áreas produtoras de remineralizador, para produzir remineralizadores de qualidade que realmente venham atender a demanda da agricultura nacional. Maravilha. Gente do céu, que conversa boa aqui com o Antônio Alexandre Bizão, um cracaço, engenheiro agrônomo, cara da prateleira de cima, que trouxe um assunto super interessante, principalmente nesse momento em que a gente vive, um momento de agricultura regenerativa, um momento de sustentabilidade, um momento de uma agricultura que com certeza ainda vai trazer muita disrupção e muito aumento de produtividade com lucratividade para o agricultor brasileiro. E o Fala Carlão, claro, quer estar na vanguarda desse tema, quer estar na vanguarda da discussão desse assunto. Muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço e a gente se vê no nosso próximo programa. Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km.